Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre a nudez do ego. O que seria a nudez do ego? Quando falamos que uma pessoa tem o ego muito inflado, nós estamos querendo dizer que essa pessoa, diante do mundo, é uma pessoa soberba, uma pessoa metida, que considera que ela e os seus valores são superiores a todos. Freud falou sobre o id, o ego e o superego. Não sei, evidentemente, se o id e o ego de Freud tem alguma coisa a ver com essa maneira corriqueira de nos referirmos ao ego. Porém, em Freud, sobretudo em O Mal-Estar da Civilização, que é onde ele coloca de forma muito categórica o id, o ego e o superego, o id seriam os fluxos. Os fluxos oriundos também do inconsciente, onde o indivíduo começa a se formar diante de um mundo, diante de uma realidade onde as vontades, os seus fluxos aparecem. Fluxos não necessariamente de desejos para o bem, para o bem-estar, até porque Freud fala das pulsões básico instinto, pulsão de vida e pulsão de morte. Mas os fluxos estão aí, em nós, produzindo movimentos para também nos satisfazer. Mas tem um mundo que aparece a nós que é o ego. Ou seja, nossos fluxos encontram nesse mundo formas de oposição, formas de aconselhamento, formas de nos barrerar. Ou seja, o mundo aparece a nós, o mundo exterior aparece a nós com seus valores, impondo ao id certas restrições. E o superego seria o senso de justiça formado dessa fusão ou dessa cisão entre o id e o ego. E eu gostaria de relacionar essas coisas com um conceito que eu tenho criado e estou elaborando, estou pensando sobre a nudez do ego. Falando de ego também de uma maneira popular. A aplicação que eu vou dar nesse vídeo é da maneira popular que nós falamos do ego. O ego como uma das representações da soberba, da altivez. Mas esse ego é um ego que se forma exatamente e com certeza do encontro entre o id, estou falando o nome do meu sobrinho porque ele se chama Igor, né? Entre o id e o mundo, que é o ego. E esse encontro gera essa soberba, esse encontro gera essa jactância que também forma muitos dos nossos caráteres. Mas eu gostaria de falar sobre a nudez do ego. Porque o ego, essa soberba, essa jactância, ela pode também encontrar em um mundo aliados, ou seja, plataformas que possam aliar-se a esse ego. E essas plataformas, muitas das vezes, são plataformas sociais, plataformas políticas, plataformas familiares, plataformas religiosas que nós formamos para aplicar nelas o nosso ego, que poderia se inflar sozinho. Só que não. Nós temos plataformas de inflação do ego no mundo. Agora, percebo que nós temos criado um ego atual que já não está necessariamente relacionado àquelas plataformas tradicionais de equação do ego. A família, sobretudo a tradicional,
a religião, o partido, o sindicato, todos esses valores, todas essas instituições, todas essas plataformas encontram-se com o nosso ego. E muitas das vezes nós disfarçamos os fluxos que querem sair por aí a seu bel prazer, encontrando esses egos, né? Encontrando esses egos que são essas plataformas que procuram de uma certa forma moldar o nosso ego, moldar os fluxos dos movimentos das nossas demandas. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, eu gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe e, sobretudo, se inscreva. Além de se inscrever, faça o teu comentário. O teu comentário é muito importante para que o nosso canal seja aprovado, ou seja, aproveitado melhor pela plataforma. Os algoritmos estão nos esperando, eles estão esperando você dar like, você comentar, para que os nossos vídeos comecem a furar as barreiras, né? Comece a sair dos blocos, ou seja, dessas esferas que somos nós aqui, né? É importante que a gente rompa essas nossas esferas e conquiste novos ouvintes, porque eu penso que esse canal é importante. Importante porque ele é um convite à classe dos professores para que nós possamos participar a cada dia do debate público. Professores, venham para o debate público e não me deixem sozinho no YouTube. E também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais. O pensamento binário do nós e eles fácil, né? Eu falo de culinária, o cara fala Lula 2022. Eu falo de jogar bolinha de gude, o cara. Bolsonaro 2022. E muitas das vezes o cara ouviu o que eu falei, sabe que o assunto não é esse. Mas ele às vezes nem me conhece, mas ele me vê assim, esse negão aí, com esse cabeleiro, com essa bandana de esquerda. Então, Bolsonaro 2022. Sabe, o cara é o pensamento binário. Ou seja, a única discussão possível pro cara é Lula e Bolsonaro. É Bolsonaro. É Lula. Então, esse canal tá aqui para você refletir também. Aprender a refletir. E não ficar nessas coisinhas de WhatsApp, essas demandazinhas de WhatsApp, que não sai daquele assunto. Não sai daquela panelinha. Então vem comigo e vamos sair do pensamento binário. Esse canal também tem esse objetivo. Se você quiser colaborar com o nosso canal, colabore também com o nosso canal. Agora esqueci qual é o Pix, depois eu falo sobre isso, mas você pode contribuir através do endereço Eldon de Azevedo Rosa, agência 2051, conta 05504880, Bradesco. Agência 2051, conta 05504880, Bradesco, Eldon de Azevedo Rosa. Então esqueci o número do Pix, então dei a conta aqui, mas é isso aí. Então vamos lá. A nudez do ego. Eu tenho percebido que os nossos egos... Uma coisa interessante é que a gente vê isso muito em religiões, né? Eu já frequentei vários grupos religiosos, místicos, esotéricos, várias igrejas. E muitas das vezes a pessoa está ali colocando para fora os seus fluxos e os seus egos sendo formados naquela plataforma de encontro religioso. E o cara, às vezes, ele quer odiar. Ele quer odiar. Mas ele precisa higienizar o ódio. Né? Higienizar seu ódio. Então ele usa o que para higienizar seu ódio? Jesus. Mas Jesus, na vida dele, vira uma metralhadora giratória. Isso está acontecendo agora, né?
os evangélicos se aliaram a esse governo e estão aí fazendo arminha, porque os evangélicos também, muitas pessoas que estão ali também, porque parece que tem um ódio do mundo, né? O mundo jaz do maligno, o mundo é do pecado, o mundo é de Satanás, e o mundo que se ferre, então só a minha igrejinha aqui. Então o cara, às vezes, coloca todo esse ódio dele, que ele poderia demandar de outras maneiras, na religião. Mas a religião é uma plataforma de contenção desse ego, desses fluxos de id que se encontram em egos. No caso, essas plataformas religiosas. O ego também encontra a plataforma em ideais de família, em tradições familiares, agora menos, é claro. Mas, por mais que a família não seja tradicional, ela passa valores. Então a família é uma plataforma de acoplamento do ego, de equação do ego. Também tivemos, agora muito menos, os sindicatos, né? Os sindicatos representados, onde o indivíduo queria poder, ele quer comprar, ele quer consumir, ele quer ter voz. Então ele encontra uma plataforma, o sindicato, a instituição, a associação de moradores, enfim, plataformas de encontro do id com egos que são formados em plataformas de organização social. E temos muitas outras plataformas, eu poderia aqui ficar citando várias, mas tem várias, né? Várias, muitas, né? A arte, o teatro, né? Os grupos de teatro, enfim. Mas hoje a sociedade tem mudado. Tem mudado e a realidade que nos era muito mais analógica, até um tempo atrás, tem sido uma realidade que é colocada a nós em forma de dados. E o próprio conhecimento aparece a nós em forma de dados, em dados da informação. E esses dados da informação já não tem mais o conteúdo, ou seja, a forma dos aparatos das instituições tradicionais como era antigamente. O trabalhador já não está mais no chão da fábrica, não se organiza mais em sindicatos. Então, essa plataforma de equação do ego ruiu. A religião, a cada dia, se torna um discurso de afirmação do eu, em detrimento da própria tradição religiosa. Então, para chegar a valores políticos qualquer ou quaisquer, se fala qualquer coisa, qualquer bobagem. Cloroquina, cloroquina, cloroquina lá do SUS. Eu sei que tu me curas em nome de Jesus. Se Jesus é todo poderoso, por que ele precisaria de cloroquina? Então Jesus ressuscitou porque tomou cloroquina? Há pouco tempo eu encontrei um taxista, ele disse, não vou tomar vacina porque Jesus é minha vacina, mas está aqui meu álcool gel. Meu Deus! Então quer dizer que a vacina é o pai, o álcool gel é o filho, a máscara é o Espírito Santo? Sabe, umas coisas assim que não... mas isso é porque as plataformas tradicionais de doutrinação, inclusive, elas foram solapadas. Estão sendo solapadas. Então o próprio indivíduo, ele se encontra em um ego cada vez mais nu, onde há um esvaziamento ou uma distorção do ego, onde o id se encontra formando essas plataformas que não são mais coesas como eram no passado. Então, nós vivemos uma era digital, onde nós entendemos que a realidade é uma realidade que eu digito e deleto. E se eu digito, ela é. Se eu deleto, ela não é mais. E muita gente, e muitos políticos, inclusive o presidente Bolsonaro, ele fala trocentas coisas diferentes. E os seus apoiadores
que não fazem parte daquelas plataformas tradicionais de militância, que esperavam um mínimo de coerência. É isso aí, mito, mito. Então, o ego se encontra nu, porque o ego não se encontra... Quando o id caminha em relação ao ego e os dois formam essa parceria de relação com o mundo, é como se o id no ego, ou seja, é como se o ego se encontrasse nu. Ele não tem mais plataformas formais, objetivas de orientação dos seus objetivos. É como se o ego estivesse nu. Por isso o tema desse vídeo, a nudez do ego. E a escola, que poderia também ajudar na formação desse ego, uma vez que o id se encontra em fluxo e ele se encontra com uma plataforma ou com plataformas do mundo e forma-se o ego. A escola poderia ser um lugar de orientação. Só que a escola no Brasil, eu espero que isso esteja acontecendo só no Rio, mas penso que não. A escola está se diluindo em meio a essa liquidez das ideias, essa liquidez dos discursos, essa liquidez das nossas alegorias diárias. E também eu estou passando por uma situação interessante. Eu, como professor, estava numa turma muito que me desrespeitava demais, me desrespeitou tanto que um aluno jogou uma banana em mim e várias cascas de banana. Ou seja, violência e racismo ao mesmo tempo. A turma viu quem foi, a diretora tem ideia de quem foi, até porque eu falei e mostrei a banana que foi jogada em mim para a diretora. Jogou uma banana num professor. Para tudo. Na minha época, isso parava tudo. Para tudo. Jogou a banana no professor. Alguém que faz parte de uma instituição chamada magistério, que representa o saber, o conhecimento. Independente do professor estar errado, jogou a banana no professor. Para tudo, gente. E a diretora fez cara de paisagem. Aí, evidentemente, que eu saí dessa turma, fui na regional, pedi para sair da escola, e aí depois o rapaz que é responsável pelo novo quadro de horário, olha, já conversei com a diretora, ela falou das demandas dos alunos por você, já falei, então a gente tem a voz dos alunos, a voz do professor, o parecer da escola, então tá tudo certo, você tá tudo certo, tá tudo dentro de uma plataforma, né? A gente não precisa se indignar. Tá tudo certo. O professor falou isso. O aluno falou isso. A escola falou isso. Se indignar para quê? Se tá tudo escrito. A plataforma é essa. Basta a gente seguir. Então a gente criou. Ou seja, os dados são esses. A palavra certa não é plataforma. O aluno falou isso. O professor está falando isso. A escola está falando isso. Esses são os dados da informação. Não precisa nem se indignar. Então, a maneira como nós, professores, sobretudo, estamos sendo tratados hoje, para tudo. Para tudo, para o mundo. Na minha época que eu estudava, ou seja, nós tínhamos algum respeito pelo professor. Uma vez eu chamei a professora. Essa é mentirosa. O quê? Fiquei várias horas olhando para a parede. Eu sou tua professora. Não estou falando que as professoras hoje devem fazer isso. Mas hoje em dia, professora, botar o aluno olhando para a parede, não estou dizendo que isso é certo. Mas o magistério
não é também uma plataforma de contenção, de acoplamento, de formação e de orientação do ego. Então o ego está nu. O ego está nu. Agora, quando o id se põe em fluxo, ele se encontra com o quê? Ele se encontra com dados. Com dados que eu posso digitar e que eu posso deletar. E quando o rapaz lá me chamou, ele falou: olha, eu estou com alguns dados aqui. Estou com os dados, já conversei com a diretora, ela falou em nome da escola. Os alunos falaram e você está falando. Para que se indignar? Ele não falou nessas palavras, eu estou esperando. Para que se. Vamos consertar, vamos deixar tudo organizadinho aqui, para não dar problema para ninguém. Um aluno jogou uma banana no professor. Evidentemente que eu não tenho nem tempo para ficar com raiva desse aluno. Aliás, se eu encontrá-lo, não vou nem conhecer, porque ainda mais que ele usa boné, eu esqueço. Se eu encontrá-lo na rua, eu não vou nem conhecer, né? Porque ele, de fato, ele não é nada importante para mim. Então, se eu passar na rua, eu não vou conhecer. Até porque ele usava boné e eu tenho algumas dificuldades com fisionomia, então, de fato, eu não vou conhecer. E, coitado, um aluno, um estudante que joga banana no professor. Gente, isso é um pobre coitado. Isso nem família tem, com certeza. Se tem, deve ser uma família de animais. Isso pode. Agora, com certeza, eu torço para que ele não tenha mãe. Eu torço para que essa criatura não tenha nem mãe nem pai. Torço. Porque coitada da mãe desse sujeito. Eu, na minha época, se eu jogasse uma banana no professor... cara, minha mãe me arrebentar, pô. De pancada, de chinelo. Mas nós tínhamos uma plataforma onde nós podíamos organizar as equações do nosso ego. E o que me preocupa nessa sociedade atual é que nós não estamos encontrando plataformas e instituições de equação do nosso ego. E o ego está ficando nu. Vale tudo, de uma certa forma, de uma certa maneira. Então esse é o meu raciocínio, esse é meu pensamento. Torço muito para que esse aluno não tenha nem mãe nem pai. Porque se tiver, acabou, né? Para tudo, para o mundo, para tudo. Esse é o lugar que nós estamos vivendo. Esse é o lugar que nós estamos vivendo. Egos nus. Egos que só tem egos, ou seja, ids, que é o id, e quando o id sai, né, nos seus fluxos, ao encontrar o mundo, ao se encontrar com o ego hoje é formado de dados, não aparentemente de realidades concretas. O ego é formado em um mundo que virou dados, né? Uma reflexão, essa reflexão para a gente pensar em novas maneiras. Por isso que esse canal é importante também. Eu sempre volto nesse assunto. Dados, rede de dados. A gente precisa pensar nessa nova realidade, nesse novo normal que se apresenta a nós. Vamos pensar nisso e vamos vestir o nosso ego, vestir e revestir o nosso ego de significados que vão também para além dos dados. Ok, galera? Vocês são do coração.